Proteólise e ciclo da ureia. O que é a proteólise? Proteólise corresponde ao processo de degradação de proteínas. Quando ocorre a proteólise? Em animais, aminoácidos sofrem degradação oxidativa em 3 circunstâncias metabólicas. Primeira, durante a síntese e a degradação normais de proteínas celulares. Alguns aminoácidos liberados pela hidrólise de proteínas não são necessários para a biossíntese de novas proteínas, sofrendo assim degradação oxidativa. Segunda, quando uma dieta é rica em proteínas e os aminoácidos ingeridos excedem as necessidades do organismo para a síntese proteica, o excesso é degradado, pois aminoácidos não podem ser armazenados. Terceira, durante o jejum ou no diabetes mellito não controlado, porque os carboidratos estão indisponíveis ou são utilizados de maneira inadequada. Assim, as proteínas celulares são utilizadas como combustível. Mas o que distingue a degradação de aminoácidos de outros processos catabólicos? Todos os aminoácidos contêm um grupo amino, e as vias de degradação dos aminoácidos incluem, dessa forma, uma etapa fundamental, na qual o grupo alfa-amino é separado do esqueleto carbônico e desviado para as vias do metabolismo do grupo amino. Destinos metabólicos dos grupos amino. Os aminoácidos derivados das proteínas da dieta são a origem da maioria dos grupos amino. A maior parte desses aminoácidos é metabolizada no fígado. Parte da amônia gerada nesse processo é reciclada e utilizada em uma variedade de vias de síntese, e o excesso, excretado diretamente ou convertido em ureia ou ácido úrico para excreção, a depender do organismo. O excesso de amônia produzido em outros tecidos é enviado para a conversão em ureia. 4 aminoácidos desempenham papéis centrais no metabolismo do nitrogênio: glutamato, glutamina, alanina e aspartato. Esses aminoácidos, em especial, são aqueles mais facilmente convertidos em intermediários do ciclo de Krebs. Glutamato e glutamina são convertidos em alfa-cetoglutarato, alanina em piruvato e aspartato em oxaloacetato. Glutamato e glutamina são importantes porque atuam como uma espécie de ponto de encontro para os grupos amino. No citosol dos hepatócitos, os grupos amino da maior parte dos aminoácidos são transferidos para o alfa-cetoglutarato, formando o glutamato, que entra na mitocôndria e perde seu grupo amino para formar a amônia. O excesso de amônia produzido na maior parte dos demais tecidos é convertido em nitrogênio amídico da glutamina, que circula até chegar ao fígado, entrando na mitocôndria hepática. Glutamina, glutamato ou ambos estão presentes na maior parte dos tecidos em concentrações mais elevadas que os demais aminoácidos. No músculo esquelético, os grupos amino que excedem as necessidades são transferidos ao piruvato para formar alanina, outra molécula importante para o transporte de grupos amino até o fígado. As proteínas da dieta são degradadas a aminoácidos. Nos humanos, a degradação das proteínas ingeridas até seus aminoácidos constituintes ocorre no sistema digestório. A chegada das proteínas da dieta ao estômago estimula a secreção de gastrina, que por sua vez estimula a secreção de ácido clorídrico pelas células parietais e do pepsinogênio pelas células principais das glândulas gástricas. A acidez do suco gástrico lhe permite funcionar como antisséptico, matando micro-organismos, como também como agente desnaturante, desenovelando proteínas globulares e tornando suas ligações peptídicas internas mais suscetíveis à hidrólise enzimática. O pepsinogênio, que é o precursor inativo, é convertido em pepsina por meio de uma clivagem autocatalisada, que ocorre apenas em pH baixo. Quando o quimo passa para o intestino delgado, o baixo pH desencadeia a secreção de secretina, hormônio que estimula o pâncreas a secretar bicarbonato no intestino delgado, no intuito de neutralizar o ácido clorídrico, aumentando o pH, que ficará em torno de 7. A digestão das proteínas agora ocorrerá no intestino delgado. A chegada dos aminoácidos no duodeno determina a liberação para o sangue da colecistocinina, hormônio que estimula a secreção de diversas enzimas pancreáticas com atividades ótimas em pH de 7 a 8.
O tripsinogênio, o quimotripsinogênio e as procarboxipeptidases A e B são formas inativas da tripsina, da quimotripsina e das carboxipeptidases A e B, que são sintetizadas e secretadas pelas células exócrinas do pâncreas. Por que o organismo adotou o mecanismo de ativar enzimas digestivas dentro do trato gastrointestinal? A síntese dessas enzimas, como precursores inativos, protege as células exócrinas do ataque proteolítico destrutivo. O pâncreas se protege ainda mais da autodigestão por meio da síntese de um inibidor específico, a proteína chamada inibidor pancreático da tripsina, que previne a produção prematura de enzimas proteolíticas ativas dentro das células pancreáticas. A tripsina e a quimiotripsina continuam a hidrólise dos peptídeos produzidos pela pepsina no estômago. Esse estágio da digestão proteica é realizado com grande eficiência, pois a pepsina, a tripsina e a quimiotripsina apresentam especificidade distinta quanto aos aminoácidos sobre os quais digerem. A degradação de pequenos peptídeos no intestino delgado é então completada por outras peptidases intestinais. Estas incluem carboxipeptidases, que removem resíduos sucessivos da extremidade carboxiterminal dos peptídeos, e uma aminopeptidase, que hidrolisa resíduos sucessivos da extremidade aminoterminal de peptídeos pequenos. A mistura resultante de aminoácidos livres é transportada para dentro das células epiteliais, que revestem o intestino delgado, por meio do qual os aminoácidos entram nos capilares sanguíneos nas vilosidades intestinais e são transportados até o fígado. Nos humanos, a maior parte das proteínas globulares obtida a partir de animais é hidrolisada completamente até aminoácidos no sistema digestório. Porém, certas proteínas fibrosas, como a queratina, são digeridas apenas de maneira parcial. Ademais, o conteúdo proteico de alguns alimentos obtidos a partir de vegetais está protegido contra a degradação por envoltórios não digeríveis de celulose. Como ocorre a transferência de grupos amino do alfa-cetoglutarato? No fígado, a primeira etapa do catabolismo de aminoácidos é a remoção de seus grupos alfa-amino, que é feita pelas enzimas chamadas aminotransferases, ou transaminases. Nessas reações, denominadas de transaminação, o grupo alfa-amino é transferido para o carbono alfa do alfa-cetoglutarato, liberando o correspondente alfa-cetoácido. Não ocorre desaminação efetiva nas reações de transaminação, porque o alfa-cetoglutarato torna-se aminado, enquanto o alfa-aminoácido é desaminado. O objetivo das reações de transaminação é coletar grupos amino dos aminoácidos na forma de glutamato. Este funciona como doador de grupos amino para as vias de síntese ou de excreção, levando à eliminação de produtos nitrogenados. Todas as aminotransferases apresentam o mesmo grupo prostético e o mesmo mecanismo de reação. O grupo prostético é o piridoxal fosfato, a forma de coenzima da piridoxina ou vitamina B6. O principal papel nas células do piridoxal fosfato é atuar no metabolismo de moléculas com grupos amino. O glutamato libera seu grupamento amino na forma de amônia no fígado. Os grupos amino dos aminoácidos são coletados na forma do grupo amino de moléculas de glutamato. Esses grupos amino devem ser removidos do glutamato e preparados para excreção. Nos hepatócitos, o glutamato é transportado do citosol para a mitocôndria, onde sofre desaminação oxidativa catalisada pela enzima glutamato desidrogenase. Em mamíferos, essa enzima está presente apenas na matriz mitocondrial e é a única enzima que utiliza NAD+, ou NADP, como aceptor de equivalentes redutores. A ação combinada de uma aminotransferase e da glutamato desidrogenase é chamada transdesaminação. O alfa-cetoglutarato, formado a partir da desaminação do glutamato, pode ser utilizado tanto no ciclo do ácido cítrico como também para a síntese de glicose. A amônia é transportada pela glutamina na corrente sanguínea. Nos tecidos como o cérebro, processos como a degradação de nucleotídeos produzem amônia livre.
Na maioria dos animais, a maior parte dessa amônia livre é convertida em um composto não tóxico que pode ser exportado dos tecidos extrahepáticos para o sangue e transportado até o fígado ou rins. Para essa função de transporte, o glutamato é substituído pela glutamina. A amônia livre produzida nos tecidos combina-se com o glutamato, produzindo glutamina por ação da enzima glutamina sintetase. Essa reação requer ATP e ocorre em duas etapas. Primeiramente, o glutamato e o ATP reagem para formar ADP e o intermediário glutamil fosfato, que então reage com a amônia produzindo glutamina e fosfato inorgânico. A glutamina é uma forma de transporte não tóxico para a amônia. Ela normalmente está presente no sangue em concentrações muito maiores que os demais aminoácidos. A glutamina também serve como fonte de grupos amino em várias reações de síntese. Ela é encontrada em todos os organismos, sempre desempenhando um papel metabólico central. Na maioria dos animais terrestres, a glutamina que excede as necessidades de biossíntese é transportada pelo sangue para o intestino, fígado e os rins para ser processada. Nesses tecidos, o nitrogênio amídico é liberado como íon amônio na mitocôndria, onde a enzima glutaminase converte glutamina em glutamato e NH4. O NH4 do intestino e dos rins é transportado no sangue para o fígado. No fígado, a amônia de todas as fontes é utilizada na síntese da ureia. Parte do glutamato produzido na reação da glutaminase pode ser inicialmente processada no fígado pela glutamato desidrogenase, liberando mais amônia e produzindo esqueletos de carbono para utilização como combustível. Entretanto, a maior parte do glutamato entra em reações de transaminação necessárias para a biossíntese de aminoácidos e para outros processos. A alanina transporta a amônia dos músculos para o fígado. A alanina também desempenha um papel essencial no transporte dos grupos amino para o fígado em uma forma não tóxica por meio de uma via denominada ciclo da glicose alanina. No músculo e em alguns outros tecidos que degradam aminoácidos como combustível, os grupos amino são coletados na forma de glutamato por transaminação. O glutamato pode ser convertido em glutamina para transporte ao fígado, como descrito anteriormente, ou pode transferir seu grupo alfa-amino para o piruvato, produto da glicólise muscular facilmente disponível pela ação da alanina-aminotransferase. A alanina, assim produzida, passa para o sangue e segue para o fígado. No citosol hepático, a alanina-aminotransferase transfere o grupo amino da alanina para o alfa-cetoglutarato, formando piruvato e glutamato. O glutamato, então, adentra na mitocôndria, onde a reação da glutamato desidrogenase libera NH4 ou sofre transaminação com o oxaloacetato para formar aspartato, outro doador de nitrogênio para a síntese da ureia. A amônia é extremamente tóxica. Estágios finais da intoxicação por amônia nos humanos são caracterizados por indução de um estado de coma acompanhado de edema cerebral e aumento da pressão intracraniana, de modo que pesquisas em torno da intoxicação por amônia têm sido focalizadas nesse tecido. Acredita-se em uma possível depleção do ATP nas células do cérebro. A amônia facilmente cruza a barreira hematoencefálica, de modo que qualquer condição que aumente os níveis de amônia na circulação sanguínea também exporá o cérebro a altas concentrações. Altos níveis de amônia provocam aumento nos níveis de glutamina, que atua como soluto osmoticamente ativo nos astrócitos. Isso desencadeia um aumento na captação de água que entra nessas células com formato de estrela, para manter o equilíbrio osmótico, levando ao edema das células e do cérebro, que consequentemente resultará em coma. Excreção de nitrogênio e ciclo da ureia. Se não reutilizados para a síntese de novos aminoácidos ou outros produtos nitrogenados, os grupos amino precisam ser excretados. As espécies aquáticas, como os peixes ossos, são amoniotélicas e assim liberam nitrogênio amínico na forma de amônia. A amônia tóxica é simplesmente diluída na água do ambiente.
Já os animais terrestres precisam de vias para a excreção do nitrogênio que minimizem a toxicidade e a perda de água. A maior parte dos animais terrestres é ureotélica e excretam nitrogênio amínico na forma de ureia. Aves e répteis são uricotélicos e, portanto, excretam nitrogênio como ácido úrico. Organismos ureotélicos, a amônia liberada na mitocôndria das células hepáticas é convertida em ureia no chamado ciclo da ureia. Essa via foi descoberta em 1932 por Hans Adolf Krebs, que mais tarde também descobriu o ciclo do ácido cítrico. A produção de ureia ocorre quase que exclusivamente no fígado. A ureia produzida passa para a circulação sanguínea e chega aos rins e posteriormente é excretada pela urina. Primeira reação. O ciclo da ureia tem início na matriz mitocondrial com a condensação do gás carbônico com a amônia, que é a fonte primária de nitrogênio, utilizando o ATP para formar o composto chamado de carbamoil fosfato. Essa reação é catalisada pela enzima carbamoil fosfato sintetase 1. Segunda reação. O carbamoil fosfato doa seu grupo carbamoíla para a ornitina, produzindo citrulina, liberando fosfato inorgânico. Essa reação é catalisada pela ornitina transcarbamoilase. A ornitina é o intermediário-chave no metabolismo do nitrogênio. Ela é produzida a partir do glutamato. Terceira reação. Ocorre uma reação de condensação entre o grupo amino do aspartato e o grupo carbonila da citrulina, produzindo arginino succinato. Essa reação ocorre no citosol hepático e é catalisada pela enzima arginino succinato sintetase, que necessita de ATP e ocorre via um intermediário citrulil AMP. Quarta reação. O arginino succinato é clivado pela ação da arginino succinase, produzindo arginina e fumarato. O fumarato é convertido em malato e, a seguir, entra na mitocôndria para unir-se aos intermediários do ciclo de Krebs. Esse passo é a única reação reversível do ciclo da ureia. Quinta reação. Por fim, a enzima citosólica arginase cliva a arginina, produzindo ureia e ornitina. A ornitina é transportada para a mitocôndria para participar novamente do ciclo da ureia. A bicicleta de Krebs. Como o fumarato produzido na reação da arginino succinase também é um intermediário do ciclo de Krebs, os ciclos estão interconectados. Assim, esse processo é apelidado por bicicleta de Krebs. Todavia, cada ciclo ocorre de forma independente e a comunicação entre eles depende do transporte de intermediários, chave entre a mitocôndria e o citosol. Os principais transportadores na membrana interna da mitocôndria incluem o transportador malato alfa-cetoglutarato, o transportador glutamato aspartato e o transportador glutamato hidroxila. Juntos, esses transportadores facilitam o movimento do malato e do glutamato para dentro da matriz mitocondrial e o movimento do aspartato e do alfa-cetoglutarato para fora da mitocôndria rumo ao citosol. Além disso, os ciclos da ureia e do ácido cítrico estão unidos a um processo adicional, que traz o NADH na forma de equivalentes redutores para dentro da mitocôndria, tendo visto que o NADH citosólico não pode ser transportado através da membrana mitocondrial interna. Entretanto, equivalentes redutores podem entrar na mitocôndria pela conversão de aspartato em oxalacetato no citosol e utilizando o NADH para reduzir o oxalacetato a malato, o qual é então transportado para a matriz mitocondrial via transportador malato alfa-cetoglutarato. Uma vez dentro da mitocôndria, o malato pode ser convertido novamente em oxalacetato, ao mesmo tempo que gera NADH. O oxalacetato é convertido em aspartato na matriz e transportado para fora da mitocôndria pelo transportador aspartato-glutamato. Essa lançadeira de elétrons malato-aspartato completa novo ciclo, que funciona mantendo a mitocôndria com suprimento de NADH. A interconexão das vias reduz o custo energético da síntese de ureia. Analisando o ciclo da ureia, observa-se que a síntese de uma molécula de ureia requer a hidrólise de 4 ligações fosfato ricas em ATP.
Duas moléculas de ATP são necessárias na formação do carbamoil fosfato e um ATP para produzir arginino succinato, este último ATP sendo clivado em AMP e fosfato inorgânico. A equação geral do ciclo da ureia é representada na imagem. Entretanto, esse custo é diminuído pelas interconexões. O fumarato produzido pelo ciclo da ureia é convertido em malato e este transportado para dentro da mitocôndria. Na matriz mitocondrial, NADH é produzido na reação da malato desidrogenase. Cada molécula de NADH pode gerar até 2,5 moléculas de ATP durante a respiração mitocondrial, reduzindo muito o custo energético da produção de ureia. São vitaminas essenciais para o ciclo da ureia, aquelas necessárias para o ciclo de Krebs. A vitamina B1, importante para o complexo da piruvato desidrogenase, como também para o complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase, e que tem como boa fonte alimentar o arroz. A riboflavina ou vitamina B2, que compõe a estrutura do FADH2 e é encontrada no leite e em seus derivados. A niacina, também chamada por vitamina B3, que compõe a estrutura do NAD e tem como fonte o amendoim. E o pantotenato, vitamina B5, importante para o complexo da piruvato desidrogenase, como também para a enzima succinato sintetase. Boas fontes alimentares dessa vitamina são as vísceras como o fígado. E também a piridoxina, que é de suma importância para o ciclo da ureia propriamente dito, pois essa vitamina, encontrada nas carnes como a de frango, é componente do grupo piridoxalfosfato, necessário para as reações de transaminação. São minerais essenciais para o ciclo da ureia, todos aqueles necessários para o ciclo de Krebs. O cálcio, mineral importante que atua como cofator enzimático das enzimas isocitrato desidrogenase e do complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase, que é encontrado em alimentos como o leite e seus derivados. O ferro, que é indispensável ao funcionamento da enzima aconitase, como também da succinato desidrogenase, que é encontrado em carnes vermelhas e em leguminosas como o feijão. É importante lembrar do enxofre, que juntamente com o ferro, compõe os centros ferro e enxofre necessários para o funcionamento das enzimas aconitase e succinato desidrogenase. Carnes vermelhas são boas fontes alimentares de enxofre. O fósforo, componente da estrutura do ATP, é encontrado em peixes e, por fim, o manganês, cofator enzimático da enzima isocitrato desidrogenase, que é encontrado em nozes. O ciclo da ureia é de suma importância, pois é através dele que se elimina a amônia, substância extremamente tóxica para o corpo.